Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista, que você pode acompanhar também no nosso podcast, no ADM Cast no Spotify. Bom, se você está chegando hoje aqui no nosso canal através desse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seus comentários, de compartilhar esse link e, claro, de ativar as notificações no sininho aqui embaixo para você receber em primeira mão as informações sobre os novos vídeos. E se você está me ouvindo no podcast e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita também e se inscreva. Assim que terminar esse episódio, você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, faz tudo isso que eu falei. Ativa as notificações, deixa like, comentários e também nos siga nas redes sociais do CRA São Paulo. Combinado? Hoje o nosso programa vai falar sobre mediação empresarial como segmento de atuação do administrador. A gente vai trazer esse tema aqui para debater, falar sobre as oportunidades, os desafios, como se tornar, um mediador, você profissional da administração. E para isso a gente convidou um administrador que também é mediador e conciliador judicial, Luiz Cláudio Siqueira Rezende. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marita. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo, muito obrigada novamente. E vale ressaltar, gente, que o Luiz ele também é integrante do Grupo de Excelência de Mediação e Arbitragem do CRA São Paulo, não é verdade, Luiz? Exatamente. Também sou membro do GEMA. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o GEMA, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre as atividades, que esse grupo realiza. Bom, Luiz, para a gente iniciar o programa, eu acho interessante pedir para você explicar um pouco o que é que significa mediação, conciliação judicial, arbitragem, apesar de saber que muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo já conhece, um pouco sobre esses termos. Vamos lá, tanto a mediação, conciliação e arbitragem, elas são definidas como métodos alternativos, para soluções de conflito. Então, basicamente, assim, a mediação é aplicada em situações onde as partes terão ainda uma continuidade no relacionamento. Então, o que ocorre? É um momento que elas estão com um conflito, a gente tem que buscar, através das técnicas específicas de mediação, chegar a um acordo desse conflito que respeite a vontade dessas partes. E o ponto principal é o quê? Que após a solução desse conflito, essas partes continuem a se relacionar, pacificando o conflito entre elas. E o principal é isso, que elas saiam dessa mediação ainda sem rusgas na relação pessoal que essas pessoas venham a ter, a nível de familiar, amizade, até mesmo de trabalho. A conciliação já tem um viés um pouco diferente. O que é? Há um conflito, mas essas partes, pós a solução desse conflito, elas não vão ter mais uma continuidade de relacionamento. Então, tem um exemplo clássico que é assim, batida de automóvel, Houve a batida de um automóvel, não tiveram um acordo, vai para uma audiência de conciliação. Ali, você senta, conversa, chega a um acordo, cada parte vai para o seu lado e as pessoas não vão mais ter esse relacionamento. Então, essa é a principal diferença. E a arbitragem já envolve mais questões empresariais de grande valor, e a diferença também, assim, entre todas elas, e acaba sendo um fator convergente, é que é um terceiro que vai estar decidindo o conflito. Esse terceiro que eu quero dizer assim, por exemplo, no caso da arbitragem é o árbitro, que ele é que vai estar decidindo no lugar do juiz a questão que está ali em discussão. Quem é que escolhe, quem vai ser o mediador, quem vai ser o árbitro de um conflito judicial? Como é que começa esse processo de escolha desse personagem tão importante? Tá. Numa mediação, tanto na mediação quanto na arbitragem, assim, a mediação tem as câmeras de mediação, a parte, ela pesquisa no mercado essas câmeras, ou através de indicação, enfim. E a câmera apresenta para a parte 3 nomes, uma ficha tríplice, vamos dizer assim.
com o currículo tal e as características do mediador. E as partes vão decidir escolher esse mediador para atuar nessa sessão de mediação, né? E no caso da arbitragem, aí se escolhe a câmara de arbitragem. Essa câmara já tem os árbitros definidos, também gira em torno de, aí é muito maior, mas em média, assim, são 3 árbitros, que aí você tem o árbitro principal, né? E os outros que são os auxiliares, e que aí vai atuar nessa arbitragem. A gente está aqui hoje trazendo, né, esse tema justamente para ressaltar que o profissional da administração, assim como você, também pode atuar como mediador e também como árbitro, né, Luiz? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa atuação. Por exemplo, no seu caso, como você começou a atuar como conciliador e mediador, até para as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse processo inicial, né, dessa outra faceta de atuação da profissão. Sim. O meu caso é o seguinte, por exemplo, eu sou síndico profissional, sou administrador de empresa também, claro, e sou síndico profissional, e atuando na área, é notório, eu percebi o seguinte, assim, sim, condomínios, o que mais tem são conflitos, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso me aprofundar em como entender e como eu posso atuar para ter uma melhor performance na solução de conflitos que existem nos condomínios. E aí eu parti, fui pesquisar tal, e sinceramente eu não conhecia a mediação, e comecei a estudar e fui fazer cursos. Até que eu fiz um curso que é para formação de mediador e conciliador judicial, e me apaixonei pelo tema, me apaixonei por essa área também. E aí segui, fiz outros, concluí o curso, né, de mediador e conciliador, depois desse curso em escolas homologadas pelo CNJ, tive que fazer um estágio, esses estágios são de 60 horas presenciais, em audiências nos centros judiciais de solução de conflitos de cidadania, os famosos CEJUSC. Dessas 60 horas, elaborei um relatório e um trabalho sobre todo esse estágio, e foi aprovado e aí recebi a homologação do CNJ. E foi assim que eu comecei esse trabalho de mediação. Me apaixonei pela questão de você poder atuar e ter esse viés de poder, como vou dizer para vocês, assim, ter uma parcela de colaboração para pacificar a sociedade. Que hoje a sociedade brasileira é muito judicializada. Qualquer coisa é assim, olha, te processo, vou te processar. Gente, paz não é assim. E isso eu aprendi muito com a mediação. E aí me encantei. Agora, Luiz, acho que uma curiosidade também de quem está nos assistindo é saber como é que acontece a remuneração, né? Tanto do mediador quanto do árbitro ou do conciliador. Existem diferentes formas de remuneração, né? A partir de cada atuação. Como é que é isso? Tá. Sim, bom, eu começo primeiro pela arbitragem, que aí são valores cobrados por hora de trabalho e são valores bem altos. Como eu disse, a arbitragem ela é usada mais para grandes litígios entre as empresas, né? E multinacionais, é outro patamar. E aí esses orçamentos são feitos em cima de tabela, em cima da complexidade do litígio e em cima também dos valores que envolvem essa questão. A mediação e a conciliação são em 2 formas. Se você trabalha para os Sejusques, que no caso é ligado ao Tribunal de Justiça, tem-se uma tabela por hora de atuação. E a outra forma é você trabalhar em câmeras privadas, que também tem-se uma tabela por hora, é um preço diferenciado em relação às mediações que são feitas no Sejusc, né? E aí é feita essa tabela e cobrada a remuneração. Bom, eu acho que já ficou claro aqui que não é apenas o advogado que pode atuar, né, como mediador, árbitro e conciliador. A gente está vendo aqui o exemplo do Luiz, que é administrador, que já está atuando nessa área de mediação e conciliação há mais de 5 anos. Aí vem a minha pergunta, Luiz. Você disse que começou procurando cursos, né, buscando aprimorar
o trabalho que você também exerce como síndico profissional. Mas de que forma, né? Uma pessoa que está assistindo a gente agora e que é um profissional da administração e ficou, nossa, será que é uma boa oportunidade para mim? Onde é que ele pode começar a buscar, né, essa oportunidade? Existem cursos específicos para cada área? Que orientação você dá para essa pessoa que quer começar na vida da mediação? Primeiro eu vou puxar a sardinha, né, para nossa brasa aqui, que durante o curso, muitos professores colocavam o seguinte, que muitas vezes os melhores mediadores não são advogados, são de outras profissões e até como ela deu exemplo, até mesmo administradores. Né? Por quê? Porque você ser um mediador, necessariamente você não precisa ser um advogado. A condição básica é que você tenha um curso superior a mais de 2 anos de formação. Né? E onde procurar? Por exemplo, se existe algum, por exemplo, CONIMA, ele é um órgão que pode ter ali, auxiliar em informar as escolas que são gabaritadas para darem os cursos. E aí na internet, aí pesquisando, pode-se ter essas informações. A gente também vai compartilhar, Luiz, aqui no descritivo desse vídeo, o link do grupo de excelência em mediação e arbitragem, o GEMA, né, do qual você faz parte. Lá também existem muitas informações, muitos artigos, conteúdos que o grupo, de forma voluntária, produz para difundir mais, né, sobre essa relação administração, mediação, arbitragem, conciliação. Então, você que quiser mais informações, depois do nosso vídeo, clica aqui embaixo no link, que aí você vai ter um excelente ponto de partida. Agora, exatamente, Luiz, continuando aqui o nosso papo, a gente sabe que a relação societária ela é muito delicada, principalmente porque o futuro de uma empresa e de muitas pessoas depende muito de uma boa convivência, de bons acordos. Aí vem a minha pergunta, né? A gente está falando hoje de mediação empresarial. Na sua opinião, quais são os principais conflitos, né, que existem hoje dentro de uma empresa que a mediação pode ajudar a solucioná-los? O principal, assim, são vários, mas os principais eu elenco sempre. As questões de empresas familiares, quando há uma dissolução, alguma questão assim que o fundador da empresa venha a falecer e aí ficam para os herdeiros, aí entra aquela discussão toda. A mediação, nessa hora, a gente tem muitos casos aí, estudos que realmente vêm para resolver isso. A gente vê até que em mediações de empresas, às vezes as partes trazem, durante as audiências, problemas de discussões familiares na infância. Tipo assim, porque o papai gosta mais de você do que de mim, sabe, essas coisas. Então, a mediação, que isso numa ação judicial normal, dentro dos padrões, né, vamos dizer assim, não ia resolver nunca. Esses irmãos nunca iriam voltar a se falar. E com a mediação é o contrário. Então, primeiro, empresas familiares, essas questões entre família nos problemas de sucessórios, né? E em outros casos, empresas em relação, por exemplo, com fornecedores também. Uma mediação, uma conciliação vai muito bem para esses casos. E, na sua opinião, quais são as principais características, né, que uma pessoa que quer se tornar um mediador deve ter? A gente está vendo aí que é um grande apaziguador, né? É aquela pessoa que olha de fora do problema, às vezes não tem relação nenhuma, né, com a questão, tenta botar um pouquinho de paz, de controle, né, trazer um acordo, né, um mútuo acordo entre as partes, mas além disso, né, além de ter esse espírito apaziguador, o que mais que esse profissional precisa ter? Ele precisa ter desenvolver a característica de saber ouvir as pessoas, saber entender o conflito, isso. E uma questão importante também, assim, ele não se envolver. Porque no momento de uma mediação, de uma conciliação, você tem que ser totalmente isento e neutro. É difícil? Claro, mas tem que ser. E você desenvolve técnicas para isso. Então, uma das principais características para isso é você saber ouvir as pessoas, né? E para poder desenvolver até uma empatia. Isso acho que são os pontos principais.
E você, como é que você se definiria como mediador? Por exemplo, as suas principais características? Os principais, eu digo para você, primeiro assim, passar segurança, tranquilidade, eu sou uma pessoa bem tranquila nesse aspecto, né? E aquela questão que eu falei de saber ouvir. Então, as pessoas, eu presto muito atenção no que elas falam, olho no olho, sabe? Deixo a pessoa falar bastante e passando esse momento e passando para ela assim que eu realmente estou interessado no que ela tem para me dizer e que eu estou ali para ajudar. Então, isso Gera são, até uma eu acho que é um ponto confiança, importante. né? Exato, gera uma confiança, exatamente. Bom, a gente está falando aqui para profissionais da administração e é muito difícil falar com um profissional da área que não pense em logo planejar, né, as suas atividades, como executá-las de forma mais proveitosa. É possível planejar uma mediação diante da gestão de conflitos empresariais? Como é que funciona isso? Claro, claro, sim, sem dúvida. Quando a gente faz uma parte para uma mediação, uma conciliação, você sempre planeja a tua ação. E esse planejamento ele é baseado nas técnicas desses métodos de solução de conflitos. Então, isso é fundamental. A gente não pode cair para uma sessão de mediação, uma audiência, enfim, sem estar com um planejamento já na sua cabeça, né? Sem estar com coisa definida, porque senão você, durante a mediação mesmo, você acaba se perdendo. E não pode. Então, para isso, o administrador já é um ponto na frente, né? Porque o administrador sempre trabalha com planejamento, pensando em melhor custo-benefício das ações que ele vai tomar como resultado. Então, isso para o administrador é importante e tem tudo a ver nesse momento da mediação que você vai atuar. Existem etapas, por exemplo, numa gestão de conflitos? Sim, sim. Você Quais dá seriam uma. elas? Rapidamente assim, por exemplo, você tem momentos de afago, de empatia. O afago quer dizer assim, quer dizer, a empatia, por exemplo, na hora que as pessoas chegam para uma sessão, é você ser cordial, recebê-las bem e as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem acolhidas, né? É um primeiro momento. Segundo momento, mostrar para elas que elas são iguais e que elas vão ter os mesmos direitos em relação a colocar o que está se acontecendo. E que elas vão ter a liberdade de expor o que está acontecendo sem ser julgadas. Principalmente por quem? Pelo mediador. Então, o mediador tem que mostrar isso, deixar essa pessoa à vontade de falar, olha, venha, estou à sua disposição para te ajudar, sem te julgar. Então, a partir daí, aí as coisas começam a fluir na mediação, até o ponto que você ouve as partes, ouve as duas juntas, ou faz um cálculo que você separa, ouve cada uma em momentos separados, no mesmo tempo, você define, olha, eu vou ouvir a parte A por 1 hora, ou parte B, depois é você também por a mesma 1 hora, para elas verem que é isonomia total, né? Que não há preferência por nenhuma das partes. Ambas são iguais e têm os mesmos direitos. E a partir daí, aí parte para as outras etapas, que é você chamá-las para elas mesmas soltarem, que a gente chama de brainstorm, né? Sugestões para a solução dos conflitos. Elas mesmas saem falando. A hora que você toma segue esse roteiro, Sim. né? Que aí é o que a gente está falando há pouco de planejamento. É o E aí, planejamento. Você nessa tem conversa, vocês chegam a um ponto comum, né? exatamente. Chega a um ponto comum, que aí é o principal, que é o ponto forte de uma mediação da conciliação, que o que é? Que é a vontade das partes, que a gente chama. Então, ambas saem ganhando. Quanto que, se vai para uma questão litigiosa e você tem o juiz, que é o terceiro, que ele vai decidir pelos dois, pelas partes ali envolvidas, ou pessoas físicas ou empresa, ou entre empresas, o juiz vai dar a sentença. Aí começa tudo de novo. Por quê? O que ele pode dar a sentença pode agradar um e não ao outro. Um vai estar ganhando e o outro perdendo.
E a sensação de perda, o que é que você faz? Você vai reagir. Como você vai reagir? Recurso. Entra com nova ação. E aí aquela coisa interminável, custosa, e que é o que a gente sempre ouve, que assim, a justiça não funciona, juiz é isso, juiz é aquilo. Por quê? Você se sentiu prejudicado. Por quê? Não foi o que você queria ouvir, né? Não foi do jeito que você queria que fosse a ação. O que é? Eu quero ganhar. Enquanto que na mediação e a conciliação buscam o quê? O ganha-ganha das partes. Traz as partes para conversar e chegarem os ambos a um acordo que agradem aos dois. E aí, por isso que é a grande vantagem e todos saem felizes, né? No final do processo, sai satisfeito. Porque, assim, as relações pessoais que estão abaladas, elas voltam, se reforçam e voltam a fluir novamente. Bacana. Existe algum prazo estabelecido para durar, né, uma sessão de mediação, por exemplo, ou depende do caso? Como é que é essa questão do tempo? Tá, depende do caso. Sessões complexas, assim, você faz no máximo de 2 horas, e no caso de câmeras, né? Você faz no máximo de 2 horas, e aí o número de sessões vai depender de caso a caso. No Sejus, que é diferente, que são audiências judiciais, você tem um tempo menor, em torno de, depende, cada Sejus que também define seu horário, mas também tem a possibilidade de você redesignar, enfim, mas é por aí que funciona, mais ou menos a questão de tempo, tá? Mas isso mostra Sim. principalmente o seguinte, a celeridade que é em relação a um processo normal. Enquanto que num processo normal vai durar 2, 3 anos, 1 ano, numa sessão de mediação você pode resolver a questão em 2 horas, ou várias sessões, de repente em 3 meses, ou num Sejusc você resolve em 50 minutos. Claro, cada caso é um caso, Claro. mas a questão principal é que você tenha celeridade na solução do conflito. E os benefícios também cresceram muito a partir da introdução da tecnologia, né, Luiz? Eu pesquisando para fazer o nosso programa, eu descobri que há algumas modalidades, né, de gestão de conflitos que usa a tecnologia, por exemplo, a mediação virtual. Você tem experiência, né, nesse tipo de mediação? Como é que funciona? Sim. Se você prefere essa mais nova forma de fazer mediação ou a tradicional para você ainda é melhor? Como é que você, qual é o seu parecer sobre isso? Tá. Começou com uma grande novidade, né, e um grande desafio, principalmente, infelizmente, com a pandemia, que aí foi-se obrigado a gente desenvolver rapidamente programas e sistemas para poder fazer essas audiências virtuais. Esse desafio está sendo vencido, eu diria até não foi vencido. Tem pontos positivos, muitos, e também negativos. Vamos começar, claro, sempre pelo lado positivo, que o que é? Primeiro, a comodidade das partes, que faz da sua casa a audiência ou a sessão. Então, isso custo também. Tendo máquina, acesso à internet, você faz audiência e funciona muito bem, sem problema nenhum. Aí você vem aquelas questões negativas da tecnologia, que você pode ter um problema de sinal, cai, às vezes a pessoa usando um celular ou algum equipamento também pode ter algum problema. E aí uma coisa que a gente com o tempo vai também desenvolvendo, que era um grande susto nosso, um grande temor, é que em relação à audiência presencial, você tem uma questão muito importante que é a leitura corporal, né? E que nesse aspecto, o virtual, essa leitura corporal, ela fica prejudicada. Aí não tem jeito. Mas eu acho que tem casos e casos, onde a presencial é fundamental e outros que um virtual resolve plenamente. A gente está vendo aí a tecnologia transformando, né, várias áreas, e lógico que a área judicial também iria fazer uso, né, desses elementos, dessas ferramentas, melhor dizendo, para trazer mais otimização e também economia, né, Claro. Luiz? Porque Não, acaba sendo até, mais econômico. com certeza, até onde estou lembrando aqui também, às vezes mediações que é presencial, né? Se as pessoas moram em cidades diferentes,
poxa, para você trazer para uma mediação, ou o mediador tinha que se deslocar para algum lugar, as Aham. pessoas se combinarem, enfim, um meio termo, é complexo. E custo. Hoje, Sim. você faz uma mediação, eu aqui, você no Rio, a outra parte no Espírito Santo, no Japão, e acontece. E Então, todo isso mundo daí, se encontra e resolve, né? exatamente, exatamente, exatamente. Agora, uma curiosidade: tem a mediação de conflitos judiciais, mas também tem a mediação usada na recuperação de empresas. São dois tipos de mediações diferentes. Como é que a gente pode explicar para quem não é da área e já ouviu falar, né, sobre isso? Ah, mediação na recuperação de uma empresa. O que isso significa? Significa, sim, aquilo que eu estava comentando, dizer, você trazer para a mesa de mediação uma possibilidade de negociação onde as partes possam, das empresas, né, mostrar suas dificuldades de uma forma transparente e, com isso, buscar uma forma eficaz aí, e que envolva um custo-benefício para ambas, onde a empresa possa iniciar sua recuperação de uma forma saudável, tranquila, que é o que eu sempre falo, assim, importante a parte chegar nessa sessão tendo ciência do tamanho do seu passo. Então, numa mediação, isso é muito importante e funciona muito bem, porque as partes estão frente a frente, estão Uhum. ali colocando a sua questão, a sua dificuldade. Então, numa recuperação empresarial, isso também é fundamental, porque está no olho no olho. Então, ali Sim. na hora, você consegue fazer um planejamento com a outra parte, inclusive. Por que não? Olha, como pode ser a recuperação, como vai ser a forma de pagamento, que maneiras que a gente pode fazer isso, que caminhos tomar juntos. Porque ali, inclusive, eles até veem que são parceiros e não inimigos. Só para ver se eu entendi, ou seja, a mediação na área da recuperação de empresas é igual à mediação de conflitos judiciais, apenas o que muda são os temas que são voltados para a área empresarial, é isso? Sim, sim, Tá. sim. Bom, gostaria que você falasse um pouco mais agora sobre o grupo de excelência em mediação e Sim. arbitragem, do qual você é integrante. A gente colocou o link aqui no descritivo para vocês conhecerem. Lá, como eu antecipei, vou pedir até para o Luiz complementar. O grupo, ele, de forma voluntária, produz muitos conteúdos, artigos. Sim. Aqui no canal também já participaram diversas vezes produzindo webinars. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa, Luiz. Tá. Não, Gema é muito interessante, é muito bacana, porque a gente procura nesse trabalho divulgar, né, a mediação, as vantagens da mediação para o público de administração e os futuros administradores aí conhecerem essa ferramenta de trabalho. Então, o Gema é fundamental nisso daí. Convido a todos a participarem, é aberto, é uma reunião, são reuniões mensais, em que a gente sempre discute os melhores caminhos para divulgar a mediação e a conciliação para os administradores, né? E através, claro, também do super apoio do CRA. Então, é um grupo de estudo muito bacana, pessoas extremamente competentes e que são pacificadores. Está no sangue de todos ali a pacificação social. E trabalhando para trazer cada vez mais administradores para esse time. E mostrando também o seguinte, assim, que é também uma possibilidade de novos trabalhos e de novas Sim. remunerações, né? Porque é um mercado que com certeza vai crescer muito. Paulatinamente está crescendo, né? Porque as pessoas estão conhecendo mais a mediação e está sendo fundamental. A própria Tribunal de Justiça é um grande incentivador disso. Por quê? Porque você desafoga a justiça, né? Desafoga a Uhum. justiça porque tem muitas causas que o juiz perde o tempo dele analisando e dando sentença, em que muitas delas poderiam ser resolvidas tranquilamente através de uma sessão de mediação ou conciliação. E está lá Uhum. que o juiz, vamos dizer, entre aspas, pelo amor de Deus, perdendo o tempo dele, enquanto que ele poderia se debruçar em causas muito mais complexas.
Agora, Luiz, você falando do mercado, né? Como é que você está vendo esse mercado? Pelo visto, você está muito otimista, né? Por que você está tão otimista assim? O que esse mercado está prometendo, principalmente para os profissionais, né, da administração? Uhum. Principalmente essa questão. As empresas estão abrindo os olhos para essa possibilidade de marketing, né? Em que sentido que eu quero dizer isso? Da empresa se mostrar que ela é aberta para uma conversa, para uma negociação, e que ela está interessada no bem-estar do seu cliente. Então, nisso, você tem um mercado fantástico, né, para trabalhar, tanto internamente na empresa como externamente. Você pode ver que começaram com esses famosos saques, né? Uhum. Bancos, eles fazem geralmente o que a gente chama de famoso mutirão, que é os bancos, através dos Sejuscs, são audiências em que convidam os inadimplentes aí, os clientes que estão inadimplentes, para uma conversa, exatamente para um acordo. E geralmente sai. E outra questão para a empresa também importante é a questão de custo. O quê? Se você tem um litígio que vai durar 2 anos, quanto vai ser o custo dele? Quanto que você tem um conflito que você resolve em 2 meses, em 6 meses, em 1 mês, em 2 horas, olha o custo aí. Então, aí já entra lá nós, administradores, na hora de compor a planilha de custos e ver o que compensa aí para a empresa a nível de rentabilidade, né? Bom, Luiz, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu sei que é um assunto que renderia bastante aqui, inclusive a gente recebe muitas demandas da nossa audiência pedindo, né, para falar sobre mediação, sobre arbitragem, porque ainda há muitas dúvidas, né? Existem muitas dúvidas sobre esse assunto. Mas antes de encerrar o programa, eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. Essa dica pode ser sobre o nosso tema, né, mediação empresarial, como segmentação para a área do profissional da administração, como também pode ser um título que não tenha nada a ver com o que a gente está falando, mas que você considera importante. Sim. Eu dou aqui 2 títulos que eu acho que são fundamentais para esse processo de conhecer um pouquinho sobre mediação e também dessa pacificação, né? Que é necessário, e você também poder entender, se colocar na posição do outro. Um deles é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele trata de questões muito interessantes da forma de se comunicar em relação à questão de conflito, né? E também um outro que eu indicaria é Como Chegar ao Sim, do Roger Fisher e do William Ury. É uma bíblia aí para nós, que também é muito interessante para você entender a questão de como lidar com seus conflitos pessoais e com os conflitos externos em relação aos terceiros aí, às partes. Que é muito importante, né? A gente, quando se conhece, passa a entender melhor o outro, né? Fica mais fácil esse diálogo. Com certeza, com certeza. Excelente, Luiz. Bom, infelizmente, né, vou precisar encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente já chegou no nosso tempo. Eu quero muitíssimo te agradecer e te convidar para voltar aqui em uma outra oportunidade para a gente estender essa conversa. Opa, Maria Rita, eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz. Espero ter contribuído um pouquinho com os administradores aí nas colocações, né, na divulgação, de tentar explicar, esclarecer aí sobre a mediação, conciliação, arbitragem, em relação a nós Com certeza administradores e ao contribuiu. mercado, tá bom? Com Eu certeza agradeço. contribuiu. Quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que te acha? Tá. Eu tenho o Instagram, Luiz Rezende, tenho o meu Facebook, que é o mesmo nome também. No Nas LinkedIn redes você sociais. costuma O publicar LinkedIn também, algo? bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. LinkedIn também é tudo Luiz Rezende. Então tá bom, Luiz. Muito obrigada mais uma vez. Espero tê-lo aqui conosco brevemente. E eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo.
Espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que sim. Então, escrevam aqui nos comentários, aqui, você que está nos vendo no canal A Serviço da Administração, escrevam o que vocês acharam sobre esse programa, sugiram, né, novos temas, novos convidados. Não esqueçam de deixar o like, deixar comentários, se inscrever aqui no canal, principalmente se inscrever aqui no canal, e compartilhar o nosso link, ativar as notificações no sininho. Todas essas ações são muito importantes, porque é dessa forma que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E aí, ele vai sugerir o nosso canal, o nosso programa para mais pessoas. E você que está me ouvindo no ADM Incast, muito obrigada pela sua audiência. Se ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva assim que terminar esse episódio e nos siga nas redes sociais do CRA São Paulo. Até o próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Empresas que entram em recuperação judicial, mas que possuem ativos em diversas jurisdições. Você já imaginou como que isso poderia ser organizado? Diversos juízes, muitas vezes alguns administradores judiciais sendo nomeados por juízes no exterior. O caso Oi foi muito emblemático nesse sentido, né? Ele ajudou muito a preparar o caminho aí para a adoção da lei modelo.